Amigo querido, bem-vindo ao Filosofando com Jesus hoje. Respira comigo por um instante. Esquece o barulho lá fora, esquece o que te espera depois deste vídeo. Agora, é só você, sua alma, e uma voz que quer caminhar ao seu lado por alguns minutos. Sinta-se abraçado, acolhido, como quem entra em um lugar seguro depois de um dia difícil. Hoje, eu quero te contar algo que talvez você já tenha percebido, ou talvez ainda não. Algo curioso, profundo, quase irônico sobre a vida. Algo que filósofos, poetas e homens de fé enxergaram há milhares de anos, e que continua verdadeiro hoje, no tempo das telas brilhantes e dos corações cansados. Existe uma estranha matemática da existência. Às vezes, aquilo que pensamos ser bênção, destrói. E aquilo que pensamos ser maldição, salva. O velho estoico Musônio Rufo dizia que preferia ser doente a viver no luxo. Porque a doença atinge o corpo, mas o luxo pode consumir a alma. Ele dizia que o luxo enfraquece, tira o controle, corrói a coragem, que cria injustiça, e com ela, ganância. E quando a gente olha a vida ao redor, percebe que ele tinha razão. Quantas histórias você já ouviu sobre pessoas que ganharam muito, muito mesmo, e perderam tudo? Gente que viu a vida escapar pelos dedos depois de um prêmio da loteria. Gente que recebeu uma bênção que não estava preparada para carregar. Parece até aquela música. Quando achamos que estamos vendo a luz no fim do túnel, às vezes é só um trem vindo na nossa direção. Engraçado como funciona, não é? Mas também profundamente real. E ao mesmo tempo, existe algo igualmente misterioso. Quem passa pelo vale mais escuro, às vezes, descobre a luz mais clara. Quantas pessoas, depois de enfrentar o câncer, a depressão, a falência, a perda, dizem com lágrimas nos olhos: foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu renasci depois disso. A vida tem dessas ironias sagradas. Essas curvas inesperadas em que a dor se torna mestre e a queda se torna ponte. E quando olhamos para Jesus, percebemos que ele ensinou exatamente isso, de uma forma tão profunda que até hoje ressoa no coração de quem tem coragem de escutar. Jesus nunca prometeu uma vida fácil. Nunca disse que o caminho seria largo, iluminado, cheio de tapinhas nas costas. Ele caminhava pelas poeiras da Palestina dizendo que os pobres de espírito são felizes, que os mansos herdarão a terra, que os que choram serão consolados. É como se ele dissesse: não se iluda com aquilo que brilha por fora. O verdadeiro ouro está no lugar onde ninguém quer olhar. E isso conversa com a alma estoica, com a virtude de quem entende que o caráter vale mais que conforto, e que aquilo que nos fere por fora pode nos fortalecer por dentro. Pense em Jesus no deserto, 40 dias sem nada. Nenhum luxo, nenhum banquete, nenhuma promessa mundana poderia desviá-lo do propósito. Ele sabia que o corpo pode até sentir fome, mas a alma, quando está firme, alimenta tudo ao redor. Pense na noite em que ele lavou os pés dos discípulos. O Rei do Universo, ajoelhado diante de homens comuns. Luxo, poder, glamour, nada disso tem peso diante da verdade, diante da simplicidade, diante da humildade que constrói sentido. Pense na cruz. O lugar mais improvável para nascer esperança. O lugar de horror se transformando no lugar de redenção. O gesto de maior dor se tornando o gesto de maior amor. Engraçado como isso funciona, não é? Deus escolhe o contrário do que o mundo exalta. O fraco para confundir o forte. O simples para confundir o sábio. O improvável para ensinar o essencial. E aí, quando unimos a serenidade estoica ao coração de Cristo, percebemos algo libertador. A verdadeira força não está no que possuímos, mas no que dominamos aqui dentro. A verdadeira paz não vem do que ganhamos, mas do que aceitamos. A verdadeira vitória não está no que conquistamos, mas no que nos tornamos. Quantas vezes você já desejou algo achando que aquilo mudaria sua vida? Um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de reconhecimento, um pouco mais de conforto? E aí, quando conquistou, percebeu que a inquietação ainda estava ali? O vazio ainda estava ali? A vontade de ser visto, aceito, amado, ainda estava ali? Porque nada externo resolve um buraco interno.
Nada material cura uma ferida espiritual. Você pode ter o mundo inteiro e ainda assim se sentir sozinho. E pode ter quase nada e ainda assim sentir uma paz que ninguém consegue explicar. É por isso que Jesus e os estoicos caminham juntos nessa verdade. O que vale realmente é aquilo que você constrói aqui dentro: a virtude, a coragem, o domínio próprio, a aceitação serena de que você é parte de um propósito maior. E quando você enxerga isso, algo muda. Você começa a agradecer pelas pequenas coisas. Começa a perceber que um dia difícil pode ser um professor disfarçado. Começa a entender que uma perda pode ser o início de uma nova reconstrução. Que o andor da dor, às vezes, leva você exatamente ao lugar onde sua alma precisava chegar. E não, eu não estou romantizando o sofrimento. Ninguém aqui quer que você sofra. Mas a verdade é, a dor faz parte da vida. E a sabedoria é aprender a caminhar com ela, não contra ela. Os estoicos chamavam isso de amor fati, o amor pelo destino, não como resignação, mas como entendimento. E Jesus nos mostra isso quando diz: não se turbe o vosso coração. Eu estou convosco todos os dias. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, aceite o que chega. Confie no que não entende. Caminhe mesmo com medo. Porque você não está sozinho. E hoje, talvez você esteja passando justamente por esse túnel. Talvez a luz pareça distante. Talvez o trem pareça perto demais. Talvez você sinta que perdeu o controle de tudo e que a vida te virou ao avesso. Mas escuta uma coisa, bem devagar, como quem recebe um segredo. Às vezes, é no avesso que Deus costura. Às vezes é justamente onde tudo desmorona, que tudo começa. Onde você acha que está sendo destruído, você está sendo preparado. Onde você pensa que Deus te abandonou, Ele está carregando você nos braços. E eu sei, dói. Eu sei que você queria outra resposta. Eu sei que o caminho parece pesado demais. Mas respira. Fecha os olhos. Lembra que o luxo enfraquece, mas a luta fortalece. Lembra que o conforto embala, mas o desafio desperta. Lembra que o que parece maldição, às vezes é proteção. Lembra que o que parece perda, às vezes é livramento. E se hoje você está num desses momentos, se algo na sua vida parece uma tempestade sem fim, saiba que você não está errado, nem quebrado, nem atrasado. Você está vivo. E viver é isso, caminhar pelo desconhecido com coragem suficiente para não desistir. Jesus nunca pediu perfeição. Ele pediu fé. E fé é dar um passo mesmo quando não há chão visível. É confiar mesmo quando não há explicação. É segurar a mão dele mesmo quando o vento sopra forte. E se você me permite, eu quero caminhar com você nesse passo. Quero que você olhe para a sua vida com honestidade e ternura. Pergunte-se: o que eu achava que seria minha bênção, mas está me consumindo por dentro? O que eu achava que era minha maldição, mas está me ensinando a viver? Porque a vida tem esse jeito, engraçado, misterioso e sagrado de nos preparar para aquilo que pedimos. E às vezes a preparação é mais dura que o destino, mas necessária, profunda, transformadora. Que hoje você tenha coragem de abraçar seu caminho, sem medo, sem vergonha, sem se comparar com ninguém. Que você entenda que há beleza mesmo nas partes mais difíceis da sua história. E que você descubra, como tantos antes de você descobriram, que aquilo que mais te feriu pode ser exatamente aquilo que vai te fortalecer. Vamos orar juntos? Feche seus olhos, se puder. Respire fundo. Jesus, nós estamos aqui, com o coração aberto e às vezes cansado. Tu conheces tudo que carregamos, nossos medos, nossos sonhos, nossas lutas silenciosas. Dá-nos a serenidade para aceitar o que não podemos mudar. Dá-nos a coragem para enfrentar o que precisamos. Dá-nos o domínio próprio para não sermos escravos das circunstâncias. E dá-nos a graça de enxergar propósito até mesmo nas dores. Segura nossa mão no caminho. Guia nossa alma pela luz. E ensina-nos a confiar, mesmo quando não entendemos. Amém.
Se essa mensagem falou ao seu coração, fica por aqui com a gente. Compartilha, comenta, deixa seu like, não por algoritmo, mas porque isso ajuda outras almas a encontrarem essa mesma paz. E lembra, você nunca caminha sozinho. Estamos juntos. E Jesus está com você, hoje e sempre.